Do outro ladinho, já pode deixar o telefone aqui, tá, gente? Para o pessoal já mandar a sua pergunta, caso tenha dúvidas, para o Dr. Roberto, que vai ser o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre bem-estar, saúde. É fundamental que você, nesse momento, né, fique aí atento, porque existem vários tipos, né, gente, de problemas como alergias, enfim. O estilo de vida, ele pode trazer para a gente e para o nosso organismo muitas coisas. Mas, assim, o médico alergologista Dr. Roberto, ele está aqui hoje, é meu convidado. Vamos falar um pouquinho sobre alergias, vários tipos de alergias, né? Se você tem dúvida, se você é alérgico a alguma coisa, a medicamento, a poeira, seja o que for, tá? Você pode estar mandando aí a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Esse é o momento de você perguntar, tá? Então fiquem bem à vontade. 981457570. Esse é o telefone da gente no nosso WhatsApp. Pode mandar a tua pergunta a partir de agora, tá bom? Doutor Roberto, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Manhã da Gente. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, os casos de Covid já, né? Já praticamente estão zerando já. Né? Muita gente que ainda não tomou vacina ainda pega um ou outro ali, mas a maioria já está vacinada, né, doutor? E a vacina se mostrou muito eficaz e segura para evitar infecção, hospitalização e morte por Covid. É um sucesso. Amém. A vacina. Graças a Deus, né? Que continue assim, porque tudo está voltando normal, o pessoal já está começando a ir para as férias, enfim. Mas vamos para as alergias. Quais são as alergias mais comuns, desde criança a adultos? Então, as alergias respiratórias são as alergias de fato as mais comuns. Porque você vai ter, no primeiro lugar, rinite alérgica, que é a sensação que está sempre gripado ou com resfriados de repetição, que é aquelas crises de espirro, coriza, obstrução nasal. Aí temos depois da rinite a sinusite alérgica, que dá aquela sensação de pressão, dor facial. Aí tem as crises de adenoide e amígdalas, então hipertrofia de adenoide e amígdala nas crianças pequenas, levando o que chama de respirador bucal, infecções de repetição. É o bebê chiador, que é a tosse com chiado naqueles bebezinhos nos primeiros 2 anos de idade. E a asma, que é as crises de tosse, cansaço, chiado, que acomete criança, adulto e idoso. Bora lá. A rinite, ela dá devido ao quê? Por exemplo, a criança, vamos falar logo de criança, né? Começa de criança. A criança, por exemplo, se ela coloca o pé no chão frio, ela começa a espirrar. Isso é normal? Ou isso já é rinite? Ou qualquer pessoa pode espirrar normalmente e não ser uma crise de alergia? Em geral, isso se trata da rinite alérgica. A rinite alérgica tem essa característica, ela é multicausal. Então, você tem a genética. Então, se os pais são alérgicos, tem rinite e asma, é maior a chance dos filhos terem rinite e asma. Aí temos os ácaros, que são os grandes vilões do Brasil. Os ácaros da poeira domiciliar, devido a colchão, travesseiro e sofá e a poeira da nossa casa. Cortina, tapetes, mas né? Principalmente colchão. Colchão, em média, 2 milhões de carrapatinhos, aquele carrapatinho microscópico que é o ácaro. Então, mesmo? Você dorme com 2 milhões de ácaros dentro do seu colchão. E o que mais causa alergia não é nem o ácaro, são as bolotas fecais do ácaro. É mesmo? E me diga uma coisa, o que é que a gente pode fazer, né, para acabar com isso? Quanto tempo a gente pode ficar com o colchão? A gente tem que estar trocando, a gente tem que usar um protetor. O colchão estando confortável, você faz aquele rodízio de posições do colchão, pode durar anos, não tem problema. Mas o que é mais importante é revestir o colchão e o travesseiro com capas impermeáveis antialérgicas. Então, esses 2 milhões de ácaros que estão no colchão, você não vai mais respirar à noite, nem você, nem a criança alérgica. Então, não vai causar a inflamação na mucosa nasal, que é a rinite, no seio da face, que é a sinusite, e no pulmão, que é a asma. Então, como eu te falei, a asma é multifatorial. Então, quando você bota o pé no chão, o frio ele pode desencadear a crise de rinite alérgica também. Exato. Aí tem as mudanças climáticas, os choques térmicos, fumaça, cigarro e as infecções virais, que é muito comum em criança. Então, por isso que as crianças adoecem mais, porque eles vão ter mais resfriados de repetição na escola. Então, uma criança em média vai pegar 8 a 10 resfriados por ano na escola. E esses resfriados podem desencadear crise de rinite, sinusite e asma. Sinusite. A pessoa sente o quê? Dor de cabeça, obstrução? O que é que a pessoa sente? A rinite e a sinusite andam de mão dadas, as duas. Então,
O paciente que tem sinusite, ele vai ter uma dor facial, uma sensação de pressão, obstrução nasal, porque geralmente a gente chama isso de rinocinusite alérgica. Então, rinite e sinusite alérgica. E temos a sinusite bacteriana, quando você vai ter aquele catarro verde, com febre, aí esse aí vai requerer o uso de antibióticos. Mas a rinocinusite alérgica, o tratamento é direcionado para a prevenção das crises de rinite e sinusite alérgica. Ok. A gente já tem perguntas já, vou soltando algumas perguntas e vou intercalando com as minhas perguntas aqui, tá bom? Solta a primeira pergunta, é um áudio, solta aí, Janaína. Bom dia, manhã da gente. Bom dia. Doutor, eu gostaria de saber o seguinte, eu tomei Roman durante muito tempo e eu tinha rinite e sinusite, crises fortes. Hoje eu não tenho mais. A Roman é um bom remédio para rinite e sinusite? Obrigado, bom dia, manhã da gente. Programa altamente educativo. Obrigada. Tem muita gente que faz esses tratamentos tipo naturais, né, doutor? Usa romã, usa algumas ervas, alguns chás. Não, isso aqui acho que vai melhorar. Coisa de vó, de antigamente, que diz, olha, minha filha, tome isso, tome aquilo que vai dar certo. Romã, ele disse que melhorou. Então, a romã está dentro dos alimentos que tem uma capacidade de melhorar o sistema imunológico. Não só a romã, a acerola, o kiwi, essas frutas que têm maior concentração de vitamina C. Certo. Então, mas é o conjunto da obra. Então, só isso não resolve os casos de rinite. Então, rinite tem que ser tratada de forma específica, né? Que esses medicamentos tópicos nasais, que são os sprays, são os medicamentos número 1, que tem eficácia muito boa. Aí o uso de antihistamínicos em pacientes por um tempo prolongado e as vacinas alergênicas, que esses pacientes respondem de forma exagerada ao ácaro. Então, você tem que imunomodular o sistema imunológico. Então, isso aí entre as vacinas, que existem vacinas tanto as injetáveis e as sublinguais com ácaros, que funcionam muito bem para tratar rinite, sinusite, asma e conjuntivite alérgica. Com quanto tempo a pessoa tem que ficar fazendo esse tratamento de vacina? Então, os pacientes Existe um tempo? devem ser colocados de forma seguinte. O tratamento da imunoterapia com ácaros, que são essas vacinas alergênicas, é um tratamento longo, em torno de 3 a 5 anos. Por quê? Porque esses medicamentos funcionam como imunomodulador. Então, as vacinas vão causar uma resposta imunológica normal no paciente que, de forma errada, inflama nariz, céus das faces e pulmão sem necessidade, quando exposta a ácaros e mudanças climáticas, choques térmicos. Muito bom. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Solta aqui. Bom dia, quero perguntar ao doutor se uma tosse persistente, né, que não passa, é uma crise alérgica ou pode ser alguma doença mais grave. Meu nome é Cristina. Depende da tosse, né? Se for uma tosse, depende. Tem a tosse seca e a tosse cheia, né, doutor? O que é que causa essa tosse? Então, isso é um diagnóstico sindrômico, que a gente chama tosse crônica. Então, existem 3 causas principais aí de tosse crônica, tosse persistente, que é a rinocinusite, ou seja, a sinusite e a rinite descendo uma secreção pela garganta, chama gotejamento nasal posterior, que causa tosse. Certo. A segunda causa é a asma, que é tosse, cansaço associado, mas às vezes só tem tosse crônica. Tossezinha sequinha, né? E refluxo. Por exemplo, eu tenho refluxo, não sou alérgico, mas se eu não controlar meu refluxo, eu vou ter pigarro e tosse de repetição, tosse crônica de repetição. Então, essas são as 3 causas. Outras causas mais raras são... Cigarro também, né? Aí entra a bronquite crônica, o enfisema do cigarro, pneumonia, tuberculose, bronquiectasia, que são malformações nos brônquios, e câncer de pulmão, que a gente tem que estar sempre atento. Muito bem. O que é que causa essas alergias? Como saber que nós somos alérgicos? Temos que fazer sempre um teste ou já em ver, o senhor já sabe? Tipo assim, chegou lá, ó, você tem isso, tem aquilo, ou tem que ser feito um teste alérgico? Nem sempre o paciente que tem rinite, sinusite, asma ou tosse alérgica, entre aspas, é alergia a poeira, a ácaros, gato, cachorro, barato, os alérgenos principais.
Então, a identificação disso é através dos testes alérgicos. Certo. O teste alérgico identifica se você tem reação imunomediada por um anticorpo chamado IgE. Aí você vai identificar os pacientes que são alérgicos e não alérgicos. Por quê? Os alérgicos vão se beneficiar com a imunoterapia com vacinas alergênicas. Mas você pode pegar um paciente, por exemplo, com rinite, sinusite, e você identificar que ele não é alérgico ao ácaro, então a vacina não vai ter nenhuma indicação. Então, por isso que é importante. Medicina, o que se faz mais importante na medicina é o diagnóstico correto, tanto da doença como da causa correta da doença. Okay. Imagina um paciente com tosse crônica, às vezes ele toma um remédio para hipertensão, beta-bloqueador, captopril, enalapril, que causa tosse crônica. Aí se você não identificar isso, aí você fica tratando de forma errada. De forma errada, o inverso, né? Vamos lá, solta mais uma pergunta. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, eu sinto sempre, de vez em quando, umas dor na cabeça, ao balançar a cabeça, como se tivesse alguma coisa solta dentro. Meu nariz também só vive entupido. Eu queria saber se isso pode ser sinusite. Então, provavelmente sim. Então você tem dois sintomas importantes, a obstrução nasal, que é tipo da rinite alérgica, e cefaleia, que é da dor crônica. Então a rinocinusite alérgica ou não alérgica causa cefaleia e obstrução nasal. Então se faz o diagnóstico através dos testes alérgicos, às vezes é necessário fazer uma tomografia da face e se estabelece o tratamento. O tratamento pode ser também uma adenoide, talvez. Como ele é adulto, a adenoide é na infância. É mais na infância que já tem que tratar. Na infância tem a hipertrofia da adenoide, que é uma carnezinha aqui por trás, e tem a hipertrofia das amígdalas. Então, a maioria das crianças, você consegue tratar a hipertrofia de adenoide e amígdalas sem cirurgia. Aí, alguns casos específicos, que são os casos graves, tem a indicação de adenoidectomia e amigdalectomia. Muito bem. Tem mais uma pergunta, né, Jana? Telão, solta aqui. Bom dia, gostaria de saber porque todas as vezes que eu tomo leite ou qualquer comida que contém leite, eu fico com o nariz e garganta coçando muito. Engraçado, né? E tem gente que toma leite e tem certos tipos de leite que a pessoa tem alergia e tem outros que não, né? Agora, toda vez que toma leite fica assim. Aí a gente vai entrar no grupo das alergias alimentares. Sim. Então as alergias alimentares mais comuns são o leite de vaca, o ovo, a soja, o trigo, o amendoim, as castanhas, nozes, peixes e crustáceos. O leite é a mais comum no Brasil junto com o ovo. A alergia a leite pode causar desde sintomas de rinite, tosse, dermatite, dores abdominais, diarreia, sangue nas fezes. Então chama APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Certo. Muito mais comum na infância. Então, tem muitos bebês que quando nascem, que a mãe consome e o bebê está mamando, o bebê também tem a alergia já dali, né? Isso. Muitas vezes a mãe tem que parar de comer certos alimentos por conta do bebê, né? Isso, a PLV, que é alergia à proteína leite de vaca, o tratamento basicamente é não tomar leite. Ou diretamente, que são as fórmulas, ou a mãe fazer a dieta de exclusão da proteína leite de vaca. Agora, é muito importante separar da intolerância à lactose. Então, 50% a 70% da população hoje tem algum grau de intolerância à lactose. Quando toma leite ou iogurte ou queijos ou creme de leite, vai ter barriga inchada, gases, diarreia. Isso aí é uma deficiência da enzima lactase, que a gente come leite a vida toda, iogurte, aí a enzima, que chama lactase, que é produzida no intestino, a produção começa a diminuir, aí você vai ter sintomas gastrointestinais. Mas só são gastrointestinais. Quando tem sintomas de rinite, de pele, de reações à distância do pele, respiratório, cardiovascular, aí são as alergias propriamente ditas. Muito bem. Tem mais uma aqui, solta aqui. Bom, nós temos a imagem, mas a gente tem um áudio. Vamos lá. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu tenho um tipo de alergia no meu corpo que sempre quando eu estou estressada, aí aparece esse problema no meu corpo. E coça muito, começa como se fosse uma mordidinha de muriçoca. Aí quando depois ela começa a inflamar e coça muito. Que eu me acabo de tanta coceira no meu corpo.
Eu já fiz biópsia, eu já fiz todo tipo de exame, não acusou nada, nada. Uma médica falou para mim que era alergia a corante e conserva. Então hoje eu não como corante nem conserva. Mas em compensação é muito sofrimento mesmo. E depois vai sumindo com o tempo, vai sumindo e limpa a pele, não fica nada no corpo, parece que não teve nada naquele local. Quando eu tô assim, eu tomo corticoide. É complicado até fazer uma análise aí, mas... As doenças de pele, mais ou essas menos. dermatites, o prurido, a coceira, tem várias causas. Então, a gente tem que identificar se tem alguma causa ou alergia alimentar, Sim. propriamente dito, que pode causar isso. Leite, ovo, corantes, raramente, mas pode acontecer. Tem insetos pernilongos, pode causar esse tipo de problema. Tem a dermatite atópica, que é outro diagnóstico, que é uma doença genética hereditária, que acomete 10% da população. Tem as urticárias, que são plaquinhas vermelhas que coçam muito. Então, e também tem o estresse crônico, a ansiedade, disparando esses processos de prurido na pele, tá? Então, isso é uma dermatite, é um eczema, então tem que ser investigado e tratado. O tratamento não é com corticoide oral. Esse tratamento é com hidratantes, corticoides tópicos e antihistamínicos e identificar a causa, que pode identificar a causa. Se você consegue identificar a causa e retira a causa específica que está causando essa dermatite, a doença melhora muito. Tá aí, viu, minha gente? Tem mais uma pergunta, solta aí. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de saber, eu sinto muito dor de cabeça, tanto dos dois lados eu sinto dor de cabeça, enorme as dor de cabeça que eu sinto. Eu gostaria de saber por que assim, tanta dor de cabeça eu sinto, que é alguma coisa, como o senhor é médico, o senhor entende? Existem várias causas, né, doutor? Então, várias causas de... Ela fica tonta, ela fica como? Ela sente o quê? Né? As principais causas de fato são a enxaqueca, né? Então tem que ver se a cefaleia ocorre com pulsa, lateja, ver aquelas luzinhas piscando. Então tem que ver se é enxaqueca primeiro. Se é enxaqueca, se é problema de vista, né? Então tem múltiplas causas. Então por isso que na medicina, a parte mais importante da medicina é o quê? Ouvir o paciente e examinar o paciente. Você consegue identificar a maioria das doenças e as causas. Aí depois disso você pode requerer alguns exames específicos para confirmar o diagnóstico. Ok. Tem mais uma? Solta aqui. Bom dia. Gostaria de saber se o cloro da piscina pode desencadear crises alérgicas e asma. É a Carla. Então, de fato, a criança que tem asma, o adulto que tem asma, a natação é um excelente esporte para melhorar o condicionamento cardiopulmonar, aí daí melhorar a asma. Porém, algumas crianças e adultos, quando expostos ao cloro da piscina, vão ter desde crise de rinite, sinusite, asma até dermatite. Então, por isso que algumas piscinas não usam cloro. Então, mas aí, de fato, tem que identificar a causa, confirmar se é isso mesmo e tratar. Se o paciente, mesmo tratando, não conseguir controlar a rinite e a asma, então aí ele tem que pensar em fazer outro esporte ou usar uma piscina sem cloro. Muito bem. Mais uma. Solta aqui. Bom dia, doutor. Todos os dias, pela manhã e à tarde, espirro muito e o nariz corizando. Isso é devido à sinusite? Sou Jeane Lima. Então, Jeane, isso aí é rinite alérgica. Então, rinite alérgica é a alergia da mucosa nasal. Espirros, coriza, obstrução nasal, congestão nasal, isso é específico da rinite alérgica. A sinusite é quando você tem cefaleia ou dor facial. Muito fácil de tratar, é uma doença que incomoda muito a qualidade de vida dos pacientes, mas tem um tratamento com sprays nasais, antihistamínicos e ver se sua rinite é alérgica ou não alérgica. Se for alérgica, o tratamento definitivo é as vacinas. Essa questão de frio demais, ar-condicionado, ventilador, isso pode influenciar quem tem rinite, sinusite? Sim. O ventilador é péssimo, porque o ventilador vai espalhar os ácaros da poeira desse ambiente. Então, em cada grama dessa poeira que tem aqui dentro desse ambiente ou da sua casa, tem em torno de 15 mil ácaros. Mas o ar para a gente é melhor.
Só que o ar não pode estar direcionado Na pessoa na direto. pessoa. E os choques térmicos, essas mudanças bruscas desencadeiam crise de rinite. Mas se você controlar a sua rinite com um tratamento de prevenção, então quem tem alergia tem que focar em tratamento de prevenção. Porque o tratamento de prevenção permite você ter uma vida normal, mesmo tendo rinite, sinusite e asma. Muito bem. Tá aí, minha gente. Minha gente, tem muita pergunta, mas a gente não tem como ficar aqui, né, o tempo todo respondendo todas as perguntas. Qualquer coisa que vocês precisarem, procure o Dr. Roberto Lacerda. Ele é alergologista maravilhoso, minha gente. Tenho certeza que vocês vão fazer um tratamento e vai ficar, ó, top, viu? Mas olha, tem muita gente perguntando aqui. Se a gente passar aqui amanhã todinha, ele não vai atender os pacientes dele no consultório hoje, viu, doutor? Mas, ó, a gente tem várias perguntas aí, o pessoal tá fazendo pergunta. Mas, infelizmente, o nosso tempo é bem corrido e a gente ainda tem mais pessoas para a gente entrevistar aqui, tá bom? Mas obrigada, doutor, por você ter vindo aqui, se disponibilizou aí o seu tempinho para tirar dúvidas dos nossos, né, telespectadores sobre alergias, que é comum, né? Tem muita gente que tem alergia. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de alergia, não? Alguma coisa? 30, 40% da população. 30 a 40% da população tem alguma coisinha, né, minha gente? Mas, enfim, e pode desencadear, doutor, tipo, depois de adulto? Tipo, a pessoa não tem alergia a nada, mas de repente... Então, você pode, depois de adulto, nunca ter tido alergia a crustáceo, ter alergia a medicamentos, tipo AS, dipirona, anti-inflamatório, e começar a ter reações adversas a medicamentos. Ou É imprevisível. É imprevisível, né? Até uma urticária. Urticária. Que é comum. A urticária é um problema sério hoje. É verdade, viu? Tem gente que eu nem comi nada assim e de repente tô aqui me coçando todo, não nada aconteceu. Existe esse negócio de urticária nervosa? Hoje existe o que chama de urticária crônica. Crônica, é? Porque é uma doença autoimune e o estresse, a ansiedade funciona como gatilho para disparar a crise. Então, ó, fiquem atentos a isso, viu? Obrigada, viu, doutor? Mais uma vez. Mas olha, gente, ó, foi divulgada aí